Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações, para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube. Eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o áudio em forma de vídeo, curtam e ative a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se mais uma vez no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 19 até o versículo 29, que diz assim: E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Mais uma vez, aprove o Senhor nos levar para esta palavra. Ontem, em uma visita que a gente fez na obra missionária, eu pedi uma palavra a Deus e Deus me deu essa mesma palavra. E ali o Senhor estava falando acerca de cura, libertação, novo nascimento. E hoje não é diferente. O Senhor, Ele tem visto as nossas lutas, as nossas causas, as nossas pelejas, as nossas barreiras, dificuldades. Quanto tempo este jovem passou sofrendo? Desde a sua juventude, desde criança, o demônio atormentava, dois espíritos malignos atormentavam ele, um espírito mudo e um espírito surdo. E o pai já tinha procurado ajuda, batendo na porta da casa de todo mundo. Pedia ajuda a um, pedia ao outro, e seu problema não era resolvido. Imagine que situação. Assim como este jovem, tem muitas pessoas por aí afora que estão vivendo uma situação que para eles não tem saída, que para eles não tem mais jeito, que para eles não há esperança, que para eles não há mudança, que já procuraram tudo que podia procurar. Muitos já recorreram até a obra de ocultismo, de magia negra, de bruxaria, Já recorreram até a feiticeiros, mas não mudou, não resolveu o seu problema, porque só há um que pode resolver os problemas de todos, que é Jesus Cristo, ao qual Deus deu todo o poder exatamente para isso, para resolver os nossos problemas e para nos levar para morar no céu.
E ele estava com uma mulher do fluxo de sangue, que gastou toda a sua fortuna, recorreu a um, recorreu a outro, foi atrás de um, atrás de outro e não foi curada. Só fez perder tudo que tinha e não adiantou nada. E este homem, da mesma forma, foi até os apóstolos, até os discípulos também, para ser curado, porque Jesus tinha dado autoridade aos apóstolos, aos discípulos, mas eles não conseguiram, exercer o poder de cura e libertação na vida daquele jovem. Aleluia. Mas quando encontrou Jesus, aí foi diferente. Aí tudo mudou. Talvez o teu problema não foi resolvido ainda, porque você não foi diretamente a Jesus. Talvez você está rodeando, né? Talvez você não está indo diretamente até Ele. Está indo até os apóstolos, está indo até alguém que busca Ele, mas não está indo diretamente na fonte beber água. Aleluia. Talvez você está indo até o poço e a água do poço acaba. Mas se você for na fonte, aleluia, glória, acharamiandoramakamanassia, eu sou a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, oh, aleluia. Se você for até a fonte que é Jesus Cristo, aleluia, Ele vai curar as tuas chagas, Ele vai desfazer, restaurar onde havia ferida, não vai haver mais. Ele vai resolver os problemas, Ele vai abrir as portas, porque Ele é o dono da chave de Davi, que abre, ninguém fecha, ninguém abre. Apocalipse 3:7. Glória a Deus. Talvez você está indo até na igreja, até nos círculos de orações, nas campanhas, mas não está indo até Jesus. Jesus não é um religioso. Jesus muitas das vezes vai ser diferente do que as igrejas apresentam, do que o pastor apresenta. Jesus não é um líder religioso como Israel espera que ele seja. Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o nosso amigo de todas as horas. Temos que ir diretamente a Ele quando tiver um problema, como o apóstolo Paulo nos ensina nas santas e sagradas escrituras. Não vivais ansiosos por nada, mas antes apresentai as vossas súplicas, as vossas petições a Deus, a Jesus. Lançai a vossa ansiedade aos pés do Senhor, com súplicas e ações de graça, e Ele resolverá os vossos problemas. Glória a Deus. Quando ele foi até Jesus, o inimigo caiu por terra. Quando o pai daquele jovem se encontrou com Jesus, o inimigo já caiu espumando, porque ele sabia que estava derrotado mesmo antes de começar aquela batalha. Aleluia. Jesus disse, enquanto ele estava lá se batendo, o inimigo se batendo, o inimigo se pelando de medo de Jesus, Jesus foi conversando com o Pai. Desde quando sucede isso? O inimigo se destruindo sozinho, com medo de Jesus. Jesus conversando com o pai do jovem. E o pai disse desde a infância que o inimigo perturba ele. Às vezes lança ele no fogo, lança ele na água, para destruir ele. Mas se tu podes, Senhor, fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Jesus responde para o Pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo em seguida, o Pai responde, eu creio, Senhor, mas ajuda-me. Sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas eu preciso de ajuda. Aleluia. Quantas vezes a gente está crendo, mas mesmo assim precisamos de ajuda para crer mais ainda. Porque mesmo crendo, às vezes a gente é incrédulo. Às vezes a gente crê, mas ao mesmo tempo duvida. Então
está crendo, mas é incrédulo. Por isso que o pai foi sincero e disse: eu creio, mas ajuda-me. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, para que eu não venha deixar de crer nunca. Glória a Deus. E logo em seguida Jesus diz, dá uma ordem: espírito mudo e surdo, sai deles e não entre nunca mais nele. E o espírito sai e o menino fica como morto. E Jesus pega ele pela mão e levanta, porque ele representa o batismo nas águas, né? Ele cai e nasce, cai como morto e levanta uma nova criatura. Nasce de novo e nasce um jovem liberto, uma nova pessoa livre dos demônios. Aleluia. Os discípulos interrogam por que não conseguiram expulsar. Porque tem causas em nossas vidas que só Jesus vai resolver. Por isso que temos que ir diretamente ao dono do poder, ao Todo-Poderoso, aquele que resolve qualquer problema, aquele que caminha sobre as águas, aquele que entra na fornalha de fogo, aquele que multiplica pães e peixes, aquele que multiplica pães e peixes, aquele que ressuscita mortos depois de 4 dias de morto, já fedendo, já em decomposição, aquele que nos criou junto com o Pai, porque o Pai disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali estava provavelmente o Pai, Jesus e o Espírito Santo naquela obra de criação ao Todo-Poderoso, que virá montado em seu cavalo e terá escrito: Senhor dos Senhores. Aleluia. Na roupa que estará em sua perna estará escrito: Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E a ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que só existe somente com o Deus, o Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe.